Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pastor Gabriel, no capítulo 10, a Bíblia vai dizer para nós da passagem do centurião Cornélio, e a Bíblia vai garantir para nós que ele estava em jejum e oração. Ele vai mandar buscar Pedro e ele vai dizer para Pedro assim, ó, capítulo 10, versículo de número 30, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa, a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então Cornélio estava em jejum no horário aí das 3 horas da tarde, ele permanecia em oração e jejum. E nesse horário o anjo de Deus se manifestou a Cornélio. É lindo, pastor, quando a igreja entra em jejum e oração, em propósitos como esse que Deus colocou no coração do nosso pastor, o céu se abre e Deus começa a se revelar. Deus começa a se manifestar através do jejum e da oração desse homem, pastor. Não apenas ele, mas todos que estavam ali debaixo da sua autoridade, família, empregados, foram alcançados pelo evangelho, pela palavra de Deus, por meio dessa visão espiritual. Tudo isso como efeito direto, pastor, do jejum e da oração de Cornélio. E eu acho interessante que no mesmo capítulo 10, se você quer ver? O capítulo 10 diz assim, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos. Então dá a ideia que Pedro também estava em jejum. Em jejum, pastor. Dá a ideia claramente que não era só Cornélio. É verdade. Que Pedro estava em jejum. E quando estava em jejum, ele subiu para orar um pouco, né? Para buscar a Deus. E tendo fome, enquanto preparava, veio um arrebatamento de sentidos. Ele foi arrebatado. A oração deu aqui a manifestação e o jejum. A manifestação de um anjo claramente, falando com Cornélio. Cornélio vai falar sobre isso, que ele viu, a hora 9, ele viu claramente numa visão, um anjo de Deus, no capítulo 10, no verso 3, ele viu claramente. Aleluia. Aí ele vai dizer no verso 31, apresentou um homem com vestes resplandecentes. Pedro sobe para orar por volta de que horário aqui, irmão Gabriel? Era meio-dia, né, pastor? Volta Quase de meio-dia, quase a hora sexta. Dando meio-dia, a fome apertou. Vou orar um pouquinho, enquanto o almoço é preparado. E aí ele tem um arrebatamento de sentidos. O Senhor comunicando com Pedro através do seu Espírito. Então a igreja que vive em oração e jejum, ela recebe ordens explícitas de Deus. Recebe informações direto dos céus. Isso aqui é bonito demais. A igreja que vive em oração, em jejum, tem experiências. Eu vou nem dizer a igreja, porque não que vai ser que a gente está puxando aqui para a placa, para a denominação. Não. Mas a pessoa que vive em oração e jejum, ele goza de experiências maravilhosas. Diz a Bíblia em Atos 13, que na igreja que estava em Antioquia, no verso 2, havia alguns doutores, ou seja, eles já eram, pastor Gabriel, cheio de conhecimentos. Verso 1 diz, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Eram homens conhecedores da palavra. A saber, Barnabé, que era um estudioso do judaísmo, Simeão, chamado Níger, também Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eram homens conhecidos. Veja que Saulo está em último lugar aqui. Se tiver alguma coisa com a ordem, você imagine o conhecimento desses homens. É verdade, pastor. Eram homens dotados assim de um conhecimento muito grande. Mas esses homens descobriram, pastor Gabriel, que não basta ler bons livros, que não basta ler boas literaturas, que não basta estudar em boas universidades teológicas, mas que existe uma arma poderosa para o cristão. E vai dizer o verso 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Veja que lá um foi arrebatado, o outro viu o anjo,
e o outro recebe informações diretas pastor. do Espírito Santo. Meu Deus. Diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Imagina esse tanto de homem junto, reunido, orando, dizendo assim: o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Qual será o campo de trabalho que nós vamos atuar? Esses homens não saíram trabalhando assim, feito loucos. Eles esperaram o direcionamento do Espírito. Então não basta você achar que está preparado. Tem gente que só porque leu a Bíblia, só porque recebeu uma profecia de que tem um chamado de Deus, eu já sou pastor e eu agora tenho um chamado de Deus. Eu agora tenho um chamado, eu sou pastor presidente. Eu me lembro do pastor Ademar contando de um cidadão que estava lá para o lado do norte do Brasil. Ele foi ver a placa escrita de carvão, igreja tal, de carvão, escrito pastor presidente, fulano de tal. Porque a gana é tão grande de ser presidente, que não importa o meio, o recurso, escreve nem que seja com carvão. Mas esses homens não, eles ficaram na dependência de Deus, em oração e jejum, esperando o direcionamento de Deus. E essa, né, pastor, é uma expectativa do Senhor Jesus. Lá em Mateus 6, Jesus deixa bem claro, dizendo: quando jejuardes, não se jejuardes, mas quando jejuardes, mostrando que é um desejo do coração de Deus que o seu povo se volte para Ele através de quebrantamento e humilhação, através do jejum. E nós vemos nesses textos, pastor, que o senhor mencionou, que aqui não há desculpa. É claro que todos nós temos limitações, alguns conseguem jejuar mais, outros conseguem jejuar menos, mas nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 9, Saulo, já no início da sua conversão, jejuando durante um período de 3 dias, pastor Gerson, sem comer e sem beber. Ou seja, os novos convertidos são convocados a orar e jejuar, porque foi isso que aconteceu com Saulo desde o início da sua conversão. O apóstolo Pedro, em Atos 10, jejuou até o meio-dia. Cornélio, em Atos 10, jejuou até as 3 da tarde. Ou seja, apesar das nossas limitações, nada disso é uma justificativa. Dentro da sua possibilidade, ofereça ao Senhor nesse propósito o seu jejum e a sua oração. Seja um novo convertido, né, pastor? Como Saulo lá no capítulo 9, seja como Pedro até meio-dia, ou seja como Cornélio até as 3 da tarde, mas vamos abraçar esse propósito e oferecer o nosso sacrifício diante de Deus em jejum e em oração, assim como fizeram Jesus e a igreja primitiva, pastor. Temos que orar. Aí diz a Bíblia que tendo jejuado e orado, primeiro eles jejuaram e oraram, pondo sobre eles as mãos, despediram. Assim eles, enviados pelo Espírito, desceram a ser, ou enviados pelo Espírito. A igreja que ora recebe notícias dos céus. A igreja que jejuma recebe notícias de Deus. Recebe notícias do Senhor e Salvador Jesus. Portanto, queridos e amados, é tempo de orar, é tempo de jejumar, é tempo de buscar a Deus em oração, em jejum, em súplica. Muitas pessoas da Bíblia, né, tiveram uma vida de oração e jejum. Os discípulos do Senhor foram questionados. Certa feita perguntaram: por que vocês não jejuam? E essa pergunta até hoje permanece. Pastor. Por que jejuam os ímpios? Por que jejuam os espíritas? E jejuam muito, né, pastor? Jejuam muito. E nós temos tanta dificuldade para jejuar. Talvez porque isso não seja ensinado, mas talvez isso não seja proclamado, ensinado, mas Deus colocou no coração do nosso pastor que é tempo de orar, é tempo de jejuar. Pastor Jefferson, mas eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Aí o pastor Ademar citou um texto que nós não vamos deixar de fora. Para você que está achando que está com idade avançada, que não pode orar e não pode jejuar por conta da idade. Livro de Lucas, ou é Mateus? Lucas, né? É Lucas, né, pastor? Lucas, capítulo de número 2, verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Pastor.
Então não tem horário para você. Não vou mais na igreja, não consigo ir, não consigo orar, não consigo jejuar. Consegue. Você quer orar? Você quer jejuar? Você vai ter experiências que as pessoas comuns não tiveram. Vai vencer obstáculos que muitos não conseguirão vencer. Mas através da oração e do jejum, nós vamos vencer. É tempo de buscar a Deus. O maior exemplo que nós temos do jejum está em São Lucas também, capítulo 4 também, né, presbítero pastor Gabriel? Isso mesmo. São Lucas capítulo 4. Uhum. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele finalmente teve fome. 40 dias. Ele foi tentado pelo diabo. Ele falou, já que eu vou ser tentado, eu vou entrar em oração. Uhum. E vou entrar em jejum. E ele venceu com a vida consagrada na presença de Deus. Por que o homem precisa jejuar? Vou falar com você. Eu vou falar por que o homem precisa jejuar agora. Alguém pensa que o jejum é você tá dando presente para Deus lá no céu. O jejum é presentear a Deus. Eu vou explicar para você o que é jejum. Em uma palavra assim muito clara e muito transparente. Do jeito que eu sou, assim, bem direto. O que é jejum? O homem, um rapaz novo, sem jejuar, ele vê uma mulher mal vestida na rua, ele vai desejar essa mulher. Com certeza. Ele está cheio de hormônios. Está cheio de hormônios em conflito dentro do seu corpo, gritando. Ele vai desejar essa mulher mal vestida, nua. Esse homem, que é um rapaz novo, um homem novo, um casal novo, vem muitos desafios para a vida conjugal. Com certeza. E se eles não tiverem jejum, a carne vai aclamar. Vai vir discussão com o vizinho, aí ele vai ficar exaltado, vai brigar com o vizinho. Eu nunca vi alguém em jejum, ele vai brigando. Alguém em jejum vai ficar desejando alguém em pecado. Alguém em jejum, a carne cai o seu semblante. A arrogância cai por terra. O jejum murcha a nossa carne. O jejum abate os olhos. Tira o desejo da carne. O jejum faz com que o rapaz que está aí preso na masturbação, que não se liberta. É um vício demoníaco do inferno. E o rapaz pensa que com 13, 14, 15 anos, 20 anos, isso não vai influenciar depois no seu casamento. E vai influenciar e vai acabar com o teu casamento. Como é que o jovem vence isso? No jejum e na oração, pastor. O jejum e a oração, sem sombra de dúvidas, é a arma, pastor, poderosa. Nós vemos na palavra de Deus, né, pastor, que não teve nem um inimigo que pudesse ficar de pé diante do jejum e da oração. E aqui nesse caso, Jesus estava no auge, né, pastor, nós podemos dizer assim, da sua força juvenil, sendo tentado pelo adversário, sendo tentado pelo diabo, porque a Bíblia diz que ele jejuou esses 40 dias, e durante esses 40 dias ele foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu pela força do jejum, pela força da oração, pela força da palavra de Deus. Então, em outras palavras, não tem outra ferramenta melhor para a mortificação da carne, do pecado, dos vícios, da cobiça, dos desejos carnais, pastor, do que a força do jejum, para derrotar essa carne, subjugá-la e, como o senhor comentou ontem, né, pastor, alimentar e nutrir o espírito do homem para ele servir a Deus em santidade, pastor. Você vai mostrar para Deus que você está lutando. Quando você jejuma, você está lutando, mostrando para Deus que há um desejo forte na sua alma. Porque não tem desejo maior para o homem aqui na terra do que comer um bom prato, ir para uma boa pizzaria, meu Deus, para uma boa churrascaria. Isso é um prazer. O relacionamento íntimo entre marido e mulher é algo prazeroso. E quando um homem abandona isso para buscar a Deus, Deus está dizendo assim: esse meu filho está querendo a minha presença. Quando o Senhor vê o homem rejeitar o sexo, rejeitar a macarronada, rejeitar o sono, rejeitar as coisas dessa vida, para buscar a Deus em oração e jejum, o céu se abre e a glória de Deus se manifesta. Portanto, a convocação é para você que me escuta agora, que não tem forças para jejuar, que nunca conseguiu jejuar. Eu quero agora, em nome de Jesus, alguém que nunca conseguiu jejuar, escreve no chat aí. Porque eu vou orar daqui a pouquinho pelos desempregados, como eu propus, e vou orar para você também que nunca conseguiu jejuar. Eu me lembro que um dia
eu estava longe do Senhor Jesus, afastado do caminho do Senhor, e fui para a igreja. E naquele dia, a minha vida financeira estava totalmente amarrada. Eu era um jovem endividado, literalmente endividado. E quando eu fui para a igreja, eu fui revelado que era para mim fazer um propósito de oração e jejum para me vencer. Senão o diabo ia destruir a minha vida. E naquele dia eu acordei de manhã, mesmo longe do Senhor, sem força. Entrei no banheiro da empresa e entrei em jejum diante do Senhor. E apresentei um jejum. Eu me lembro como se fosse hoje, até 11 horas da manhã. Aquele jejum. E quando eu saí, eu fui assaltado. Eu fui roubado. Depois do jejum, eu fui roubado. Falei, Senhor, tu sabe que eu não posso tomar esse prejuízo desse roubo agora. Se o Senhor não ressarcir esse bem, o que será de mim agora? Eu não tenho condições. Mas aí o Senhor me deu força, de forma milagrosa, quase que inexplicável para o homem. Eu tive aquele bem ressarcido. Veio de volta assim, ó, na palma da minha mão, intacto naquele mesmo dia. E eu pude provar a força do jejum. E ai de mim se não tivesse entrado em jejum e oração. Então, meus amados, Deus te chama hoje. Há um apelo, não é do pastor Ademar. Esse apelo não é simplesmente do pastor. Ele ouviu da voz de Deus, convidando para a oração e para o jejum. Eu estou aqui em nome de Jesus proclamando Curitiba. Alô, alô, Curitiba. Alô, alô, grande Curitiba. Metropolitana, vem para cá. Curitiba é o lugar de ouvir a palavra. Nós estamos felizes em ter um pastor que prega, um pastor que vive a palavra, que ensina para nós essa palavra. E ele vai pregar hoje. Ele vai pregar hoje, vai pregar tarde à noite. E quarta-feira, dia 31, nós teremos início a essa grande campanha. Grande campanha. 10 quarta-feira de jejum e oração. De súplica para o milagre de Deus acontecer. E nós cremos, pastor, que serão quartas-feiras assim de bênçãos, de vitórias na presença do Senhor. Queridos e amados irmãos, irmãos de todo o Brasil, quem sabe alguém passou até fora do Brasil e o coração dizendo, meu Deus, como eu queria estar mais perto dos irmãos, como eu queria estar lá em Curitiba para estar participando desse propósito, juntamente com o pastor Ademar, juntamente com o pastor Jefferson. Mas você está aí do outro lado, quem sabe, do mundo, irmãos que nos ouvem no Japão, irmãos que nos ouvem na América do Norte, irmãos que nos ouvem na Europa, nós queremos convocar você também, mesmo aí onde você está, apresente o seu jejum, apresente a sua oração, apresente o seu propósito diante de Deus. Vamos unir, meus irmãos, as nossas forças na presença do Senhor. Esté e o povo judeu orou, jejuou e Deus os livrou das mãos dos seus inimigos. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus opera. E eu creio, pastor Jefferson, que nós vamos ouvir, pastor, em nome do Senhor Jesus, muitos testemunhos de portas que se abriram em todas as áreas, conjugal, familiar, financeira, espiritual, e o Senhor vai honrar o seu povo diante dessas 10 quartas-feiras de vitórias, pastor, em nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de jejum, lembramos tão facilmente de Daniel, lembramos de Esté, como foi mencionado na chamada, e lembramos de tantos outros companheiros. Mas eu estava lendo a Bíblia e nessas minhas leituras eu descubro coisas maravilhosas, como como Davi. Davi, o rei Davi, que tinha manjares desejáveis na sua casa. O homem que jejuava. Você já parou para pensar, pastor Gabriel? Não tão intensamente, mas assim, já reparei alguns jejuns dele. Muitos jejuns, muitos dias. Teve muitos dias que Davi botou saco na cabeça. Tirou o sapato do pé. Não comeu e não bebeu. Se você ler a palavra, são muitos dias. Em muitas ocasiões, Davi entrava diante de Deus em humilhação, nas cinzas e no jejum. E Davi foi um vitorioso na presença do Senhor. Moisés, 40 dias no monte sem comer nada. Irmãos, porque está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. Mas nosso jejum está tão fraco, isso é para mim, não sei para vocês. Não sei para o pastor Gabriel, mas nosso jejum está tão fraco que nós somos dominados assim pela fome. Vem a sede, uma coisa terrível. Aí Jesus diz assim, finalmente teve fome. Então dá a entender que Jesus jejuou e não foi um ar pesado para Jesus. Parece que para Jesus não foi pesado, parece que para Moisés também não foi pesado. Uma determinação, né, pastor? Parece que uma força espiritual tão grande neles
que foi tremendo. Daniel, 21 dias. Daniel tinha a prática do jejum tão forte e o domínio sobre a comida, que lá quando chegou na Babilônia, ele já abriu mão do manjar desejável. Abriu mão das comidas desejáveis. 21 dias para Daniel não era nada. Meu Deus, Que homens! Que homens! Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Dá vergonha! Dá vergonha de ser cristão! Porque se a igreja entrar em oração e jejum, meu Deus, eu estava lendo a passagem do livro de Jonas, essa semana, profeta menor. Meu Deus, o rei! Eu estou falando de um mero mortal que nem o Jefferson, não, o rei. O rei olhou e falou assim, ó, tem um pregador pregando a destruição de Nínive. Mas eu faço um decreto, nós vamos jejuar. Porque se nós jejuar, o Deus de Israel é Deus misericordioso. E pode ser, sem garantia, que ele vai mudar o decreto. Que ele vai mudar a sentença. O rei fez isso e nós não temos garantia que se jejuarmos, a porta vai abrir. Com toda certeza, pastor Jefferson, a porta se abrirá. O senhor me fez lembrar aqui, pastor, falando de tudo isso, de Neemias, quando ele recebe aquela má notícia, meu Deus, aquela má notícia de que Jerusalém, a sua cidade amada, estava em miséria. Diz a Bíblia que ele chorou, lamentou por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando a gente lê esse relato assim, né, pastor? Parece que foi um tempo tão breve, tão rápido, mas se a gente fazer um cálculo, foi um período ali de cerca de 4 meses, lamentando, chorando, jejuando perante o Senhor, apenas para ter uma resposta de Deus e uma situação favorável diante do rei. E Deus se moveu diante da oração daquele homem, os inimigos ficaram surpresos. Passou que em apenas 52 dias Jerusalém estava de pé novamente, porque esse é o efeito poderoso do jejum e da oração. Pastor, nós precisamos voltar a imitar o exemplo desses homens e mulheres de Deus no passado, que fizeram história, não apenas aqui diante dos homens, mas diante do Senhor, porque honraram a Deus, vivendo uma vida de sacrifício, abnegada, de propósito, mas desfrutaram, pastor, do privilégio de ver a mão de Deus se manifestando em resposta aos seus propósitos diante do Senhor. Já que você citou Neemias, Neemias entrou em oração e jejum, angustiado e triste. Mas eu acho lindo que mesmo triste, angustiado, ele estava diante do rei. Tem pessoas que dizem, eu não estou sentindo de ir para a igreja hoje não. Eu não estou sentindo de jejuar hoje não. Jejua sem sentir. Ora sem sentir. Vai para a igreja sem sentir. Ah, hoje eu não dou glória a Deus, não, que eu não estou sentindo da glória a Deus, não. Pois é, ele tinha a obrigação de estar diante do rei. Está dizendo na Bíblia que ele, triste, foi servir diante do rei. Às vezes, diante de Deus, você vai adorar ele, levantando a mão e glorificando a ele de pé. Mas tem dia que você vai adorar a Deus com jejum e oração. Como Ana, que não comia. E alguém não entendia. Vai comer, mulher. Mas Deus sabia do propósito de Ana. É verdade. Que muitas das vezes estava em jejum. Em jejuns e orações para Deus alcançar os seus objetivos. Tá aí, meus irmãos, quarta-feira, 31 de dezembro. Curitiba não será mais a mesma. Eu ouvi de um dos irmãos da convenção, de um obreiro, dizendo assim, ó, pastor Jefferson, se Curitiba aderir a esse propósito, se Curitiba se entregar a esse propósito, será 2 tempos para Curitiba. Um tempo antes e um tempo depois. Vai acontecer coisa nova. Vai ter coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Depois dessa palavra de jejum e oração, eu não vou cantar. Eu vou orar. Amém. Senão fica desconexo. É verdade. Vamos orar, pastor Gabriel? Vamos orar. Vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e soberano Pai. Este é o programa Despertai, que há 32 anos o Senhor entregara nas mãos do pastor Ademar Alves Lacerda. O Senhor confiou nele essa tarefa. Colocou do lado dele homens, companheiros, mulheres, para adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, eu quero pedir ao Senhor força agora. Força para orar, para jejuar. Força para consagrar as nossas vidas. Força para limpar a nossa vida. Senhor, eu preciso da tua presença. O Brasil precisa da tua presença. O Brasil precisa da tua presença. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos vencer. Se o Senhor não for conosco, nós não venceremos a peleja. Se o Senhor não for conosco, nós não venceremos a batalha.
Oh, meu Deus, eu sinto a tua presença aqui. Eu sinto a tua presença aqui nos estúdios da sede nacional em Curitiba. Esse fogo que acendeu-se aqui na convenção. Esse fogo vai esparramar por todo o Brasil. Esse fogo vai esparramar pelo Brasil. Espalha esse fogo. Espalha a brasa viva, Senhor. Incendeia o nosso Brasil. Levanta pastores, ó Pai, cheios da tua presença. Homens com desejo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Desejo de vida nova. Desejo de restauração. Desejo de buscar a tua presença. Meu Deus, eu propus aqui nessa tarde orar para os irmãos que estão desempregados, que estão com o aluguel atrasado, não sabe como pagar esse aluguel. Mas a promessa, a promessa, a promessa, a promessa, a promessa. Oh, meu Deus, meu Deus. Abençoa teu povo agora, Pai, que estão desempregados, que estão abatidos, que estão tristonhos, que estão cabisbaixos, sem força para se levantar. Aonde a minha voz estiver chegando agora, derrama a tua graça, derrama teu poder, derrama a tua unção. Ó Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui com o pastor Gabriel, o pastor Ademar, tantos outros companheiros, ó Pai, que estão conosco em oração, os irmãos que estão na sua casa, no seu lar, na sua família, meu Deus, orando agora. Senhor, eu te peço pela minha querida esposa, adorável, aí minha esposa Adna, Késia, Kelly, a minha mãezinha lá em Brasília, a minha família, os pastores que oram conosco, pastor Ademar, pastor Dorizon, pastor Osmar Freitas Souto, tantos companheiros, evangelista Altair, evangelista Adilson Renato, pastor Jurandir Falavinha. Senhor, eu oro pelos companheiros de todo o Brasil, os obreiros que vão assumir novos campos, novos desafios, novas empreitadas. Oh, bendito seja teu nome, Jesus. É a tua palavra, é a tua palavra. Senhor, Senhor, Senhor. Alabassuri canta alabaia. Oh, yabassuri andaia sol decai. Deus poderoso, eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua graça, meu Pai. Abençoe os ouvintes do Despertai, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levanta um povo que ora, levanta um povo que clama, levanta um povo que busca, Senhor. A oração é a chave. Daniel orou e teve vitória. Esté orou e jejuou e teve vitória. Pedro orou e jejuou e teve vitória. Oh, meu Deus, o centurião Cornélio orou e jejuou e teve vitória. Davi orou e jejuou e obteve vitória. Oh, bendito seja teu nome. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Senhor, Senhor, tira de nós essa carne, meu Deus, obstinada, essa carne voltada para os prazeres dessa vida, essa carne, meu Pai amado, que é voltada para o mundo e as suas concupiscências. Mas nós estamos orando aqui hoje, manda o povo aqui na sede nacional, manda o povo, Pai, para quando nós ungir, quando o pastor orar, quando houver uma unção com óleo, venha haver cura, venha haver milagres, libertações, maravilhas do alto céus. Oh, bendito seja Deus, maravilhoso, grande, poderoso, excelso Deus de Israel. Confirma essa palavra e confirma essa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito a ordens de homens carnais, sujeito a passar gorduras
transformou em cidadão do céu, cidadão do céu. Agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu. Eu sempre serei, eu já fui remido no sangue vertido de Cristo meu Rei, cidadão do céu. Agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado